Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser na região de Uruguaiana, no estado do Rio Grande do Sul, para verificar as condições dos trabalhos de plantio da safra de arroz. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Roberto Fagundes Gigino, ele que é presidente da Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Roberto, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia a todos, bom dia Guilherme, bom dia a todos os ouvintes da Notícias Agrícolas. Tudo bem? Roberto, os trabalhos de plantio dessa próxima safra de arroz já finalizados em algumas regiões, se encaminhando para o final em outras. Como é que foram as condições para o produtor de arroz gaúcho semear a sua safra nesse ano? Bom, nós começamos com o início com a semeadura muito boa em função de uma parada de tempo, mas se juntou tudo praticamente ao mesmo tempo, todo mundo plantou cedo. O problema nosso é que nós tivemos uma grande parada de tempo agora no mês de outubro e novembro, praticamente, sem nada de chuva. Os produtores pararam de plantar em função dessa estiagem. Agora, semana passada, sábado, já teve essa chuva, que foi muito boa por um lado, mas tivemos problemas de energia elétrica, estamos tendo problema, tem lugares que não tem energia elétrica ainda, e aí complicou. Mas em função da época de plantio, nós estamos assim com uma época já no fim, ninguém mais está plantando, o pessoal desistiu de tentar plantar, senão é muito complicado entre a seca que está começando, que estão falando numa seca muito grande, principalmente agora entre novembro e dezembro, que novembro já passou, mas se confirmou isso, os produtores resolveram parar de plantar e não arriscar mais em função da capacidade de água deles. E aí, Roberto, diante de todo esse cenário, como é que deve ficar a área cultivada para essa safra, até se a gente comparar com a da safra passada? Olha, não se tem os números ainda, porque talvez algum que outro produtor arrisque se vier mais chuva, mas eu não acredito que vão fazer isso. E vai ter uma redução, uma relativa aí, só não tenho bem o número aí, mas acredito que vai ser dentro do estimado, do que estava projetado para ser plantado. E a realidade, eu acho que foi 10% a menos nessa região. E aí, Roberto, diante de tudo isso, como é que deve ficar, vocês estão projetando aí o restante desse desenvolvimento das lavouras, a colheita é a partir do ano que vem, e até lá, como é que vai se mostrando esses mapas climáticos, essas previsões, devem ter novos problemas por aí? Olha, tá confirmada essa estiagem ainda, principalmente até janeiro, então nós temos que monitorar isso, mas todo ano seco é um ano bom de produtividade. Ou seja, eu acredito que a produtividade vai compensar a diminuição de área, porque o arroz precisa de luminosidade em um ano de pouca chuva, né? Isso aí tem mais luminosidade no dia a dia. Isso favorece muito a produtividade da lavoura. O início da nossa colheita vai ser em fevereiro, porque você começou a plantar já em setembro, o produtor aproveitou e começou a plantar em setembro. Tivemos, que eu não comentei, mas tivemos problema de nascimento, alguns problemas de nascimento, alguns problemas de colocar água na lavoura, né? Conduzir água na lavoura em função da seca. Então, isso complicou um pouco. Mas início de janeiro vamos começar a colher, né? Essa é a época aí, primeira semana de fevereiro, perdão. E aí, Roberto, como é que estão as condições de mercado para esse produtor ir se preparando para as próximas vendas? Ele deve conseguir preços melhores do que ele conseguiu nos últimos anos? Acreditamos que sim, tudo indica que nós vamos ter
início de safra com preços bons. Eu tinha comentado janeiro, porque o Mercosul, no Paraguai, começa a colheita, agora fim de dezembro, início de janeiro, eles começam a colher. Mas vai ser eu acredito que os preços não vão diminuir, os estoques estão ajustados, o consumo está se mantendo até onde a gente sabe. Então, a gente acredita que nós vamos ter uma safra boa, com preços bons. Logicamente, a gente sabe que às vezes acontece, a maioria das vezes, início de safra, devido a uma oferta, os preços dão uma diminuída, mas a gente acredita que não vai ser tão grande ou talvez nem tenha essa diminuição de preços. Vão ficar estáveis. Roberto, e aquela questão da retirada da TEC para importações, como é que isso tem repercutido ainda aí no meio dos produtores? Ainda existe esse debate ou já é uma questão que ficou no passado? Não, a TEC existe esse debate ainda, os produtores não gostaram da forma que foi feito. Foi a Câmara Setorial do Arroz que era contra e não foi respeitado isso, mas a gente viu com o tempo que não afetou os preços, não teve essa queda, estão tendo dificuldade em trazer, a qualidade do arroz é muito duvidosa, muito ruim, até onde a gente sabe, não é um arroz da nossa qualidade. Eles estão tendo dificuldade porque não existe com essa demanda no mundo. Vamos falar agora, mercado internacional, os containers estão escassos, tem uma dificuldade de transporte, né, devido a essa demanda que está tendo no mundo todo de tudo. Então não está chegando na época que eles estão tendo atrasos, né, no recebimento desse arroz, e ele está chegando com uma qualidade bem inferior à nossa. E o preço no mercado dia a dia estabilizou. Isso mostra que existia arroz, tinha para o produtor e a indústria tinha bastante arroz, ou seja, não faltou arroz no mercado. E nós já estamos em dezembro, estamos há 30 dias de arroz novo, voltando a dizer, do Paraguai, no caso, que é o primeiro que começa a colher aqui no Mercosul. Então, tá mais uma vez a prova que o produtor, quando falava que não ia faltar produto, não faltou e não está faltando, até que termina agora dia 30 de dezembro. Não queremos que ela seja prorrogada, ela tem que voltar como era antes. O produtor, esse é o anseio do produtor, o produtor quer isso, fazer parte da regra e acho que tem que ser respeitado, já que se mostrou que não influenciou. Então, vamos ver isso lá na frente, mas a princípio, dia 30 de novembro, a informação que nós temos é que ela volta. Roberto, de dezembro. Muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário para as lavouras de arroz aí na região de Uruguaiana. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, eu só queria agradecer a oportunidade, desculpa essa transmissão ruim aí, e também desejar um feliz ano novo, feliz Natal a todos. Eu acredito que a gente não vai se falar até o ano que vem, mas estou à disposição se nós tivermos que falar antes, mas na dúvida eu já estou cumprimentando todos os produtores e todos os ouvintes. Um abraço a todos. Obrigado. Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando esse desenvolvimento de safra e as colheitas lá no ano que vem. Muito obrigado. Obrigado, estamos às ordens. Obrigado. O Roberto Fagundes de Gino, ele que é presidente da Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana, no estado do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para explicar um pouquinho o desenvolvimento das lavouras de arroz lá na região até esse momento. Segundo o Roberto, os trabalhos de plantio encerrados em muitas regiões e em outras se encaminhando para essa reta final. Roberto destacando que a falta de chuvas lá no estado do Rio Grande do Sul
dificultou a continuidade desses trabalhos. O plantio teve que ser interrompido algumas vezes devido a essa falta de precipitações, mas agora vai chegando ao final e justamente essa falta de chuvas pode até ser benéfica do lado da produtividade. O Roberto explicando que o arroz precisa de bastante luminosidade, com a falta de chuvas esse período de luz fica maior, o que pode impactar no aumento da produtividade, que chega até a compensar a diminuição na área plantada, que já havia expectativa de menos área cultivada na região. Essas dificuldades com a chuva reduziram um pouco mais essa intenção de plantio, mas essa produtividade, que pode ser melhor, pode vir até a compensar essa queda nas áreas cultivadas. Roberto também destacando que o produtor de arroz lá da região espera preços bons para as vendas dessa próxima safra, que vai começar a ser colhida em fevereiro lá na região, mas o mercado de arroz brasileiro começa a receber novos volumes, novas ofertas já a partir de janeiro, quando começa a colheita do Paraguai, que é o primeiro local aqui do Mercosul que colhe o arroz. Esse arroz é disponibilizado no mercado. Então, o Roberto destacando o fato de que em nenhum momento faltou arroz no mercado brasileiro. 2020 vai se encaminhando para o final com um mercado abastecido, os preços estáveis e essa promessa de novas ofertas a partir da virada do ano para novamente reabastecer esse mercado interno do arroz. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.